Olá, meu povo. Sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público. E no dia de hoje eu vim dar continuidade, na verdade, à parte de morfologia, certo? A gente está na classe gramatical do adjetivo. Então, para iniciar, eu queria dizer para vocês que eu dei algumas dicas tops em relação ao artigo. Então, eu espero muito que você tenha anotado, certo? E que você não caia para este vídeo antes de assistir o artigo, tá certo? O artigo é muito importante para a sua prova também. Mas sem delongas, gostaria de iniciar dizendo que adjetivo ele vai ser um qualificador, certo? Quem é um qualificador? Quem dá o quê? Qualidades, né? Assim, quando eu chego pra você e digo que você é linda, que você é bonita, que você é uma princesa. Aí eu chego pra você e digo que você é um gatinho, certo? E são o quê? Qualidades que eu estou atribuindo a você. Agora, quando eu digo a você que essa parede é branca, parede não, né? Essa porta é branca, que isso aqui é marrom, certo? Então, eu tô trazendo o quê? Características. Ou pode também trazer identificação de origem. Então, para de imediato, eu queria dizer a você que a gente vai ter que fazer, saber a diferença entre uma qualidade e uma característica, certo? Vê só, qualidade é algo que eu atribuo. Eu atribuo. Qualidade é algo que eu atribuo. E característica é algo que todo mundo vê. Quando eu digo que isso aqui é branco, isso aqui é marrom, então eu estou atribuindo o quê? Todo mundo que olhe para essas cores sabe que são branco e marrom, certo? Então preste atenção. Qualidade é algo que eu atribuo e característica é algo que todo mundo vê. E aí eu já quero que você se detenha para essa parte do cantinho que diz assim de expressão. A expressão objetiva vai ser uma característica correta, é algo objetivo. Quadro branco, todo mundo vê que esse quadro é branco. Agora, subjetivo é quando eu tô dando uma qualidade, certo? Quando eu digo assim que a menina é interessante. Ela pode ser interessante para mim, mas não pode ser para você. Perceba que é a minha opinião. Então, grave que subjetivo vem de a opinião, certo? Então, algo subjetivo vai ser a sua opinião que vai ser atribuída uma qualidade. De forma gentílica vai estar indicando origem, certo? A origem é de forma gentílica. Quando eu digo assim, caneta alemã, a caneta veio da Alemanha. E aí eu tenho, ó, os exemplos aí, tá certo? Casa vermelha. Mas é que todo mundo que olhar para aquela casa vai saber que aquela casa é vermelha. Pessoa inteligente vai ser algo que eu atribuo algo subjetivo, vai ser a minha opinião sobre aquela pessoa. Eu posso achar ela inteligente, mas você pode não achar. E eu tenho caneta alemã, eu tenho pão francês, certo? Que é a coisa do dia a dia, que a gente vê que tem uma qualidade atribuída a algo, certo? Esse pão veio de onde? Da França. Eita, certo? Mas é isso aí. Queria dizer também a vocês que a gente tem os adjetivos restritivos e explicativos. Os restritivos é quando eu tô fazendo uma restrição, certo? Perceba quando eu digo que o cachorro é inteligente. Todo cachorro para você é inteligente? Não, né? A gente sabe que tem cachorro que é o quê? Burro. Tem cachorro nem aí. Tem cachorro que grita muito, tem cachorro que grita pouco, tem cachorro que é brabo, tem cachorro que é manso. Então perceba que eu tô falando de modo restritivo. Apenas aquele cachorro é inteligente, certo? Então perceba que isso vai ser uma qualidade atribuída apenas àquilo. Já quando eu falo homem mortal, perceba que é algo que eu estou explicando. O homem mortal. Todo homem é mortal. Qual é o homem que não é mortal? Não é assim? Assim como água molhada, qual água não é molhada, certo? Porém, a gente tem essa atribuição de restrição e explicação para fazer o quê? Isso cai, Camila? Não, certo? O que cai em relação a adjetivo é aquelas orações adjetivas, que aí a gente já vai ver na parte de conjunção. Mas só para trazer, certo? As orações adjetivas restritivas e explicativas caem muito, muito, muito. Que é quando eu tenho um que, o qual ele vai ser um pronome relativo, ele vai estabelecer uma relação de quê? Substituição do termo anteriormente dito, isso. É isso mesmo, certo? Então, ó, esse elemento a gente vai ver lá em conjunção. Mas para dizer a você que essa parte de restrição e explicação cai, não cai, certo? Mas a gente precisa dar uma introdução nela para quando a gente chegar na parte de conjunção, você entender o que é uma oração adjetiva restritiva ou oração adjetiva explicativa, certo? Mais delongas,
trouxe aí o que a banca mais cobra em relação ao adjetivo. Vê só, em relação ao adjetivo, ela cobra muito essa relação de troca entre locução adjetiva e adjetivo. A gente sabe que a locução adjetiva ela é feita por o quê? Mais de um adjetivo. Vai ser mais de um caracterizador? Não. Na maioria das vezes, ele sempre vem o quê? Acompanhado de preposição, né? Assim, quando eu digo leitura do dia, certo? E leitura diária, perceba que não estabelece uma relação de quê? De troca de sentido, certo? Então, é isso que eu tô dizendo a você. Trocar a locução adjetiva por adjetivo não faz mudança de sentido. Perceba quando eu digo assim, amor de mãe e amor materno é a mesma coisa, Quando eu digo turma noturna, turma da noite, é a mesma coisa. Qual é a diferença entre essa relação? Que noturno eu tenho uma palavra só, de noite ou da noite eu tenho duas. Então essa é a única diferença de locução adjetiva e adjetivo, mas não faz nem mudança de sentido e nem mudança de coerência, certo? Então, quando a banca disser eu posso trocar da noite por noturna, posso. Posso trocar amor de mãe por amor materno? Posso, sem causar mudança ou prejuízo de sentido e de coerência, certo? Outra coisa também que eu queria trazer para vocês é essa relação de mudança de posição, de amigo velho e velho amigo. Por quê? Vocês lembram que no outro vídeo, quando eu falei sobre artigo, eu trouxe uma questão da PRF, certo? Deixa eu trazer lá que tem aqui. Aqui, ó. Essa questãozinha aqui, substituição da locução, a cidade toda por toda a cidade, preservaria o sentido e a correção. O que é que eu quero dizer a você? Perceba quando eu digo amigo velho, você traz o quê? Uma essência de amigo velho, né? Assim, de um amigo idoso, certo? Mas quando eu digo que o meu amigo... Quando eu digo velho amigo, eu tô trazendo uma relação de que o meu amigo é de muito tempo. Então, perceba que a partir do momento que eu faço essa troca de posição, eu faço também uma alteração de sentido, certo? Então, essa alteração de sentido, você já sabe onde vai cair, né? Graças a Deus. Que eu falei lá que a banca vai dizer permanece coesão ou sentido ou permanece coerência. Então, toda vez que fizer essa troca de posição, vai sempre alterar sentido? Não, mas a maioria das vezes vai, certo? Então, preste muita atenção em relação a isso. Então, só resolvendo lá essa questãozinha aí da PRF, além da satisfação do artigo que ele fez a retirada, certo? E só pelo macete que eu tinha passado para vocês resolvia. Mas eu também queria trazer que ele fez troca de cidade toda por toda cidade, que foi também essa relação de todo e todo o. Todo traz o sentido de totalidade, todo o vai ser aquele país, porém ele todo, certo? Então, prestem atenção nessa mudança de posição. Então, eu já quero trazer aí uma questãozinha ABCDE para você, certo? Módulo CESP. A gente vai resolver tópico por tópico, alternativa por alternativa, certo? Como eu já tinha dito anteriormente, eu sempre trago o quê? Enxugo demais o conteúdo, jogo mais para a questão, dou mais dicas em relação à questão, certo? Então, para não se alongar, diz assim, ó. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, é correto afirmar que pertencem à classe gramatical dos adjetivos termos. Aí ele diz assim, tarda em saltar-vos ao roxo não tarda, certo? Tarda, ele é um que aí? Um adjetivo não. Esse tarda é advérbio, certo? É um advérbio. Então, isso não é um adjetivo. A gente vai para o outro aí. Confiado. É como se, afinal, nunca tivesse existido para aqueles que não tinham confiado. Confiado aí é o quê? Verbo, né? Assim, alguém confiou, certo? Que é do verbo confiar, certo? Letra B, ele diz assim, ó. Camponesa. Um fato notável da vida camponesa. Camponesa é sim, certo? Um adjetivo. Ela está qualificando vida. Ó, extraível em a lição moral extraível. Peraí, extraível também, tá certo? Então, a alternativa correta é o quê? Letra B, de bola, certo? Extraível tá qualificando moral, tá qualificando, desculpa, a lição. A lição, ela é moral e extraível, certo? Letra C, eles assim, o ganancioso senhor do lugar andava desde há tempos a mudar do sítio os marcos de extremas, o marcos das extremas das suas terras. Esse aí, ele... Os marcos das extremas, esse sim, tá certo? Ele está sendo solicitado pelo Marcos, certo? É o Marcos das extremas. Então, perceba que ele traz a essa relação.
Porém, espontânea, que ele diz assim, ó, a justiça que fosse a emanação espontânea. Espontânea aí é o quê? É o modo, né? Assim, é o modo como eu tenho essa emanação. Então, modo não é adjetivo, modo é advérbio. Na letra dele diz assim, ó, declarada em, uma vez que a justiça havia sido declarada. Declarada aí não é o quê? Adjetivo. Declarada é isso mesmo, verbo, certo? Que é do verbo que vem do verbo declarar. Aí eu tenho imperativo como iniludível, imperativo moral. Sim, imperativo é adjetivo. Morto em quem era o morto? Morto aí é substantivo, certo? Lembra que na outra aula eu tinha dito a você que o quê? Toda vez que eu tiver um artigo antes de qualquer palavra, essa palavra não é mais o que ela era, e sim isso mesmo, um substantivo. Então, morto aí, antes de ele eu tenho um artigo, então ele vira um substantivo. E qualquer em, suponho ter sido a única vez em que qualquer parte, certo? Não é. Então, a gente já fica aí com letra B, certo? Onde você tem tanto camponesa, como também extraível. São, sim, 2 adjetivos, certo? Essa questão foi 2021, eu só não lembro pra onde foi. Mas foi 2021. Então, é uma questão bem atualizada. E aí, a Gemais, né, trouxe certo e errado, tá certo? Por quê? Porque não tinha mais, certo? Tá muito escassa essa relação de questões ABCDE para a banca CESP Cebrasa. Então, ele diz assim, ó. Correção gramatical do texto seria mantida caso o adjetivo primitivas no trecho ferramentas de pedras primitivas fosse flexionado no singular, embora o seu sentido original do trecho e as relações sintáticas nele estabelecidas fossem alterados. No original, o adjetivo qualifica o termo ferramentas com o emprego do singular e o adjetivo qualificará o termo pedra, certo? Ele está dizendo o que aí? Que tá vendo que primitivas, ele diz ferramenta de pedras primitiva. Primitivas, ele tá flexionado porque ele é o quê? Um adjetivo. E a gente sabe que o adjetivo, ele é flexionado, certo? Tanto pode ir para o singular como para o plural, como também pode ir para o feminino ou para o masculino, certo? Então, isso traz com o quê? A partir do momento que quem ele vai estar ali qualificando, ele precisa estar em concordância com esse termo. Então, perceba que se primitivas está no feminino e no plural, eu não poderia dizer que ele está em concordância com pedra, porque pedra está no singular e no feminino. Então, ele tem que estar em concordância. Então, você vai ter que procurar o referente, e esse referente obrigatoriamente precisa estar em concordância, certo? Então, o adjetivo ele precisa estar em concordância em relação a quem ele está qualificando, certo? Então, perceba que primitiva está qualificando ferramentas, os dois estão no singular e no feminino, mas ele está falando que se ele pegasse primitivas e tirasse o plural e colocasse só primitiva, se isso faria com que ele trocasse de referente. E aí o referente dele seria o quê? Pedra. E tá certo, porque como eu disse, a partir do momento que eu tenho que procurar, na verdade, esse referente no qual ele está qualificando, e a partir desse referente a gente vai fazer a concordância. Então não tem como a palavra primitivas, nesse contexto aí de ferramentas de pedra primitivas, está fazendo em concordância com pedra. Por quê? Porque pedra está no singular, certo? Pedra está no singular e primitivas está no plural, certo? Então eu quero estabelecer essa relação, preste atenção nessa relação de concordância. E nessa outra questão, certo? A gente está estabelecendo o que? Ele diz assim, ó. Ao empregar o adjetivo melancólica para caracterizar festas em a melancólica festa de punição, o autor apresenta seu ponto de vista sobre a forma de punição em que se vai extinguindo. Perceba que, a partir do momento que ele diz que o autor, ele tem o quê? Uma característica. Ele tem uma característica de fato? Não, ele tem o quê? Uma qualidade, né? Assim. Então, a partir do momento que ele diz que é melancólica festa, ele tá dando a opinião dele em relação ao quê? A festa. Então, isso tem muito cara de quê? De subjetivo, né? Assim, eu tô dando a minha opinião em relação. Essa questão tá certa por conta disso, tá certo? Ele traz essa melancólica, certo? Festa de punição. Perceba que nisso ele traz, sim, a forma de punição, o que ele acha no ponto de vista dele, certo? Outra coisa também que eu enfatizei muito, não foi? Que foi essa questão de substituição do termo do futuro em modelos do futuro pelo adjetivo futurista manteria os sentidos originais. Yes! O que ele traz aí? Do futuro é o quê? Locução adjetiva e futuristas é adjetivo. E eu já tinha falado que
Trocar locução adjetiva por adjetivo não causa o quê? Mudança de sentido e nem de correção. Então, posso fazer alteração sim. É a mesma coisa que eu troque turma noturna por turma da noite, amor materno, amor de mãe, certo? Todas essas trocas podem ser, certo? Podem acontecer sem fazer alteração de sentido ou de coerência, certo? Então, essa questão aí também tá correta. E aí, para finalizar, ele diz assim, ó, o sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservadas caso a expressão em vigor fosse substituída por vigente. Certinho de novo, né? Assim, ele traz aí o quê? Substituição de adjetivo por locução adjetiva. Perceba que se eu disser que algo está vigente ou que algo está em vigor, é a mesma coisa. Então, isso não faz alteração nem de sentido e muito menos de correção, certo? Então, minha gente, pelo amor de Deus, prestem atenção em relação a esses tópicos de adjetivo, porque é algo que pode estar sim na sua prova, certo? Pode, Camila? Pode sim. Ele pode escolher ou tópico de artigo ou tópico de adjetivo e pode sim dar uma questãozinha lá para sua prova, certo? Isso costuma muito cair? Não, mas pode sim chegar a aparecer na sua prova. Então pega essas dicas pequenas que eu tô dando, vai escrevendo, vai colocando na parede, porque são dicas só modo CESP, certo? Todas essas dicas que eu tô dando a vocês, isso não cai para outras bancas, não cai, porque cada banca tem uma personalidade diferente. Então, cada uma tem o seu modo de cobrar. E esse é o modo da CESP cobrar, certo? Então, eu tô dando aqui estratégias de como aprender a enxugar o conteúdo e, na verdade, começar a acertar questões, certo? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Preste atenção nas dicas que eu te dei. Anota, pelo amor de Deus, anota para não errar mais questões em relação a adjetivo, certo? Cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.